João capítulo 9, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Os outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a tua direção nessa hora. Que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, nos trazer clareza, direcionar os nossos corações para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Fala de maneira poderosa ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão, ó Deus, e que apesar de mim, a tua mensagem alcance corações, que apesar das minhas imperfeições, o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, venha transformar, gerar mudança, ó Deus, e disposição ainda maior em te servir a cada dia. É o que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você com certeza já teve a experiência de ficar sem energia na sua casa. Ontem mesmo, estávamos aqui, o pessoal que mora mais para cá, estávamos todos sem energia durante o dia todo. E é terrível ficar sem energia, principalmente quando as horas vão se aproximando da noite, o sol vai se indo, e nós ficamos: meu Deus, e agora? Vai ficar tudo escuro, como que eu faço? É terrível ficar no escuro, a gente não gosta. Alguns têm medo de escuro, mesmo depois de adultos. Outros têm pavor do escuro, não por medo, mas porque aquilo incomoda. O fato de não poder enxergar o que está à frente incomoda. O fato é que realmente nós nascemos para enxergar. A luz traz clareza a todas as coisas. E por isso nós não gostamos tanto de escuridão. Por isso a gente prefere ficar na luz, tão gostoso um ambiente bem iluminado. Esse texto vai nos mostrar sobre Cristo como a luz que traz clareza à nossa vida. O Evangelho de João, como nós já temos estudado há um bom tempo, foi escrito com o propósito de revelar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, a divindade de Jesus. Um pouquinho diferente dos sinóticos, João vai salientar sinais específicos que apontam exatamente para isso: Jesus como Deus, Jesus como um ser divino. Perceba a quantidade de milagres, de sinais miraculosos que Jesus mostra por meio do livro do Evangelho de João. O livro é estruturado em torno dos milagres que não apenas satisfazem as necessidades humanas, mas carregam um profundo significado espiritual. Água que é transformada em vinho, pão multiplicado, mortos ressuscitando e, nesse caso, cegos voltando a enxergar. O propósito de João é muito claro: mostrar que Jesus não era um homem comum. Mostrar que Jesus, apesar de ser totalmente homem, era também totalmente Deus. E isso torna uma pessoa especial, diferente, o Salvador do mundo. O episódio que nós lemos aqui, do cego de nascença, acontece em Jerusalém, provavelmente ali na festa dos tabernáculos, que acontece entre o capítulo 7 e o capítulo 8, e a festa da dedicação, que acontece lá no capítulo 10. O capítulo anterior a esse que nós lemos, Jesus havia acabado de confrontar os fariseus após o episódio da mulher adúltera que nós estudamos semana passada, declarando-se então a luz do mundo, conforme João 8, capítulo 8, versículo 12.
Esse confronto terminou na tentativa de apedrejamento, e Jesus se retira então do templo. Os fariseus queriam apedrejar aquela mulher, a tentativa de apedrejamento, ele se retira do templo, João 8,59, e é nesse percurso, saindo do templo e ainda em Jerusalém, que Jesus encontra esse homem cego de nascença. O milagre, portanto, é a ilustração concreta do que Jesus havia acabado de afirmar. Ele é a luz que dissipa as trevas. Não apenas as trevas físicas de uma cegueira, mas as trevas espirituais do nosso coração. E é pensando nisso e nessa verdade que eu quero convidar você a meditar no tema das trevas à luz, o encontro de Jesus com o cego de nascença. O nosso Deus é capaz de nos tirar das trevas e nos levar para o reino da sua maravilhosa luz. Nós servimos a um Deus que tem poder de abrir os nossos olhos, revelar a verdade para nós. E de uma maneira muito simbólica e até literal, é isso que Jesus faz com aquele homem. Ele não apenas tira a cegueira física daquele homem, mas também o torna alguém que volta a enxergar espiritualmente. E é isso que Deus faz comigo, com você e com tantas outras pessoas que estão por aí afora, precisando também que os seus olhos sejam abertos. Mas eu quero, antes de passar para as divisões, destacar dois trechos importantes que valem a pena a gente ressaltar aqui nesse texto. Primeiro, os versículos 2 e 3, quando Jesus deixa claro ali que aquele homem era cego de nascença para que a glória de Deus fosse manifesta. Os discípulos perguntam e questionam Jesus a respeito disso. Quem pecou? Seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse desse jeito? Jesus fala, ninguém pecou, não é por causa do pecado. Ele nasceu assim para que fosse manifesta a glória de Deus por meio dele. E quando nós nos deparamos com esse texto, algumas pessoas chegam a usá-lo para destacar a famosa teologia da maldição hereditária. Nós, como teologia reformada, não acreditamos nisso. Deus não traz maldições sobre a nossa família por conta do pecado do meu pai, do meu avô e assim por diante. Deus condena pecados, isso é fato. Mas nós precisamos esclarecer alguns textos aqui. E quando nós usamos a Escritura para explicar a própria Escritura, isso fica muito mais claro para nós. E vemos que a ideia de maldição hereditária de fato não se sustenta. Êxodo 20, versículos 4 e 6, um outro texto usado para confirmar ou usado erroneamente para trazer embasamento para teologia da maldição hereditária, diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos teus pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A advertência aqui, ao contrário do que muitos pensam, liga-se ao pecado de idolatria que está sendo tratado nos versículos anteriores, e ao zelo de Deus alcançando os descendentes, à medida que esses descendentes permanecem no mesmo pecado que seus pais. Não é uma questão de você pecou, agora eu vou amaldiçoar o seu filho. O que Deus está querendo dizer aqui é, se a sua descendência continuar e persistir no pecado de idolatria, eu vou amaldiçoá-los até a 3ª geração, e vou amaldiçoando a cada geração que me aborrecer, a cada geração que se entregar aos ídolos, eu vou condená-los. À medida que me obedecerem, eu vou abençoá-los. É assim que funciona. Outro texto também usado para isso é Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aqui, o texto é muito claro em dizer que não existe maldição hereditária. O filho não levará a iniquidade do pai. Então, traz aqui uma ideia de responsabilidade pessoal. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, pelas nossas escolhas, pela vida que seguimos. E por fim, João 9, de 1 a 3, também é usado de modo indevido para apoiar essa doutrina. Até porque o texto é muito claro, Jesus mostra que aquele homem não nasceu daquele jeito porque os seus pais pecaram. Ele nasceu daquele jeito para que na vida dele, na cura dele, nós fôssemos edificados. E nós estamos aqui hoje, em 2025, estudando esse texto, sendo edificados por ele. Outro trecho importante para ressaltar, e vale a pena frisar aqui, é os versículos
6 e 7, no momento em que Jesus usa o barro para curar aquele homem. Talvez você já tenha passado por essa passagem da Bíblia, esse texto bíblico, e pensado, por que Jesus cuspiu no barro, na terra, e fez barro? Não tinha um método menos nojento para ele fazer, mais higiênico? Existe uma explicação para isso. Alguns comentaristas vão dar alguns motivos pelos quais Jesus usa o barro para curar aquele homem. Primeiro deles, alguns dizem que é para sugerir a obra criadora e recriadora do Verbo, dizendo que assim como o homem foi formado do pó, o Criador refaz a nossa visão física e espiritual por meio do pó também. Outros vão dizer que ele faz isso para sublinhar o simbolismo de Siloé, o tanque de Siloé enviado, e mostra que lavar-se ali aponta para o próprio Cristo, que é enviado do Pai, e a cura funciona como um sinal que ilumina aquele que está nas trevas. Outros vão dizer também que é para ensinar deliberadamente uma controvérsia sabática. Eles estavam no Shabat, e no sábado, a lei mosaica, a lei rabínica, não permitia o uso de massas, fazer massas. Lembram-se que naquele momento em que Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda, estávamos no Shabat também, e era proibido, dentre as 39 categorias das atividades proibidas na tradição rabínica, uma delas era carregar um utensílio em público. A outra delas aqui é fazer massa. Qualquer tipo de massa, amassar o barro, amassar um pão, era proibido. E alguns comentaristas vão salientar que Jesus faz isso exatamente para contestar a questão do sábado. Jesus já estava sendo perseguido pelos fariseus. Aqui então ele continua alimentando essa ira e esse ódio por parte dos fariseus, porque ele estava indo contrário à lei rabínica daquele lugar. E por fim, outros autores vão dizer que ele faz isso para mostrar que Deus soberanamente usa meios humildes para fazer grandes proezas e manifestar sua glória. Deus usou a terra, algo tão, por vezes, insignificante para nós, algo que a gente até mantém distância, porque suja, empoeira. Deus usa para operar os seus milagres. Diante disso, entendendo um pouquinho mais o texto, por que Jesus agiu de algumas formas aqui, vamos pensar nesse texto, o Deus que nos leva das trevas à luz. E algumas verdades precisam ser destacadas aqui. A primeira delas é a necessidade da cura. Acompanhe comigo João 9, versículos de 1 a 5. O encontro começa com Jesus vendo um homem cego de nascença. E essa expressão não é um detalhe aleatório, mas uma marca teológica. Jesus quer mostrar que aquele homem jamais tivera acesso à luz. A cegueira de nascença era considerada uma maldição. Talvez por isso que os discípulos tenham perguntado para Jesus: por que aquele homem nasceu daquele jeito? Porque a cegueira de nascença era visto como uma maldição, algo muito ruim. E assim como esse homem nasceu cego, a teologia traz a ideia de que nós também nascemos cegos. Nós também nascemos com a mesma cegueira espiritual que aquele homem vivia. Ele vivia cego fisicamente e espiritualmente. Nós, por vezes, conseguimos enxergar fisicamente, mas precisamos da luz de Cristo, da clareza de Cristo, para que nós possamos enxergar o que é eterno. Um homem sem Cristo não consegue enxergar o mundo da maneira correta, o mundo no que é eterno. Ele apenas é limitado ao que vive aqui nesse mundo, a essa realidade. Quando Deus abre os nossos olhos, a gente consegue enxergar além, e a gente tem uma visão daquilo que é sobrenatural e eterno. Os discípulos, ao notarem aquele homem, não viram nele uma possibilidade de compaixão, mas sim uma especulação teológica. Eles aproveitaram: olha, vamos tirar nossa dúvida aqui. Ao invés de servir um homem, de abraçar aquele homem, de ajudá-lo, eles encontram naquele homem uma oportunidade de tirar suas dúvidas teológicas com Jesus. E não é assim que funciona. Eles perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eles transformam a dor em um debate. E quantas vezes nós também fazemos isso? Ao invés de ter compaixão pelo próximo, nós transformamos a dor do outro, ou até mesmo a nossa dor,
num debate. A grande questão aqui é a necessidade de cura. Eu e você precisamos de cura. Não é pelo fato de Cristo já ter aberto os nossos olhos espirituais que nós estamos perfeitos. O fato de um dia Jesus ter me encontrado, ter te encontrado, não significa que a nossa vida já está 100%. Jesus, Cristo, o Espírito Santo de Deus, precisa dia após dia tirar escamas dos nossos olhos, tirar ídolos de dentro do nosso coração. E eu e você precisamos entender que nós nos tornamos cegos praticamente diariamente. Todos os dias nós colocamos ídolos no nosso coração no lugar de Deus. Todos os dias nós colocamos escamas nos nossos olhos, a fim de não enxergar aquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos encontrar nisso, talvez, uma desculpa para viver em pecado. Nós precisamos de cura. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes nós nos fazemos de cegos com o nosso pecado. Muitas vezes a gente fala assim, não tem problema. A gente esquece que a gente precisa de cura todos os dias. Jesus trouxe luz para aquele homem. E Ele precisa trazer luz para a minha vida e para a sua vida também. Não tem como nós continuarmos na escuridão que o nosso coração vive. A escuridão é ruim. Como eu disse no início, a gente não gosta de ficar sem energia, é ruim, você não consegue enxergar, você tropeça, você cai, você está suscetível até a perder a vida, dependendo do como você resbala, aonde você bate, aonde você anda. A escuridão nos torna desprotegidos, nos deixa indefesos diante de tudo e de todos. E quando nós vivemos da escuridão espiritual, nós também ficamos indefesos, vulneráveis a toda a seta inflamada do inimigo contra nós. Por isso eu e você precisamos todos os dias clamar, Senhor, liberta-nos, Pai. Liberta-me, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos, me ajuda a enxergar o que o Senhor quer de mim. Me ajuda a entender qual é o teu plano, quais são os teus desígnios para a minha vida, quais são os teus projetos para mim, Pai. Eu preciso enxergar além do que eu tenho enxergado aqui. Eu preciso ver, ó Deus, aquilo que vem da Tua palavra. Assim como aquele cego não podia enxergar, também a humanidade vive em trevas. O problema maior nosso não é a cegueira física, é exatamente essa cegueira espiritual que nós estamos tratando aqui. Talvez você conheça pessoas que estão totalmente nas trevas. Nós já conhecemos a verdade de Deus um dia. Precisamos tirar alguns ídolos, algumas escamas dos nossos olhos, mas não estamos cegos por completo. Mas talvez você conheça alguém que está completamente cego. Alguém que acha que vive uma vida tranquila, mas está no completo breu, na completa escuridão. E você é o instrumento de Deus para transformar a vida dessa pessoa. O que você tem feito para ser luz? A palavra de Deus nos lembra que nós somos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. O que você, cristão, tem feito como luz do mundo? Primeiro que para ser luz a gente precisa estar no meio das trevas sendo luz. Estava comentando isso esses dias com alguns irmãos. Deus nos chamou para ser luz e para isso a gente precisa estar no meio das trevas. A igreja precisa ser relevante na nossa cidade. A igreja precisa estar incluída na nossa cidade de maneira estratégica e intencional. Não sendo parte da escuridão, mas sendo luz em meio à escuridão, dando testemunho, sendo vida, sendo o amor que Deus nos manda ser, sendo a luz que Jesus traz sobre aqueles que estão cegos. É isso que Deus nos chama para ser. A segunda lição aqui é a necessidade de uma obediência. Versículos 6 e 7 mostram que Deus dá uma ordem para aquele homem para que ele seja curado, e o método de Jesus desconcerta um pouco ele. Ele cospe no chão, faz o lodo, unge os olhos do cego e depois fala, olha, vai lá lavar os seus olhos no tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus podia simplesmente falar, ser curado, abre os olhos e enxerga. Ele falou para o paralítico, ser curado, levanta e anda. Uma mulher apenas tocou em suas vestes e foi curada. Ele não precisou fazer nada, porque dele saiu o poder. Por que Jesus faz isso aqui? Por que Jesus faz o barro para passar nos olhos daquele homem e depois manda ele ir até o tanque de Siloé? Como nós já vimos, tem algumas motivações aí, alguns teólogos vão discutir sobre isso, mas a grande questão é,
Jesus queria também ver a obediência daquele homem. Até que ponto ele estava disposto, de fato, a obedecer. E, de modo geral, tudo que era associado às secreções humanas era visto como algo que contaminava e afastava da pureza ritual exigida na lei para o culto daquele tempo. Se você olhar na Escritura, Levítico principalmente, a mulher com fluxo de sangue era considerada impura, qualquer tipo de secreção que saísse do corpo humano era considerada uma espécie de impureza, inclusive a saliva. Jesus, mais uma vez, quebra alguns paradigmas, quebra alguns rituais que existiam na época, para mostrar que ele é muito maior do que a lei, que ele é muito melhor do que isso. A ordem que vem em seguida é clara: vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem poderia até questionar, ou até ele está falando: não, Deus, não vou não, vou ficar aqui quietinho, eu estou cego ainda. E provavelmente ele teve que ir tateando, ou teve que ser conduzido por alguém, porque ele ainda estava cego. Mas mesmo sem ver Jesus, ele obedece. Talvez porque já tinha ouvido o testemunho de outras pessoas com relação a Jesus. Mas João vai ressaltar que Siloé significa enviado, algo que aponta para Cristo. O que mostra para nós que a nossa cura real, o abrir dos nossos olhos espirituais, só é possível por meio do enviado, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se deu por nós e morreu em nosso lugar. Não há outra maneira de eu e você abrirmos os nossos olhos espirituais. Não há outra maneira daquele seu parente encontrar a salvação. Não há outra maneira daquele seu colega de trabalho abrir os seus olhos espirituais e ter um encontro real com Deus na eternidade. Apenas Cristo. Cristo é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós é que começamos muitas vezes a criar semideuses no nosso coração, que afaga o nosso ego e a gente acha que está salvo por isso. É porque eu devolvo o dízimo, porque eu vou para a igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E a gente se esquece que os olhos se abrem por meio de Cristo. Se você tiver Cristo de fato como seu Senhor, como que governa, o que reina, o que controla a sua vida, aí, meu amigo, está tranquilo. Mas se você vive apenas uma religião legalista, cumprindo a tabela daquilo que pode, daquilo que não pode fazer, eu lamento. Mas talvez você ainda precise ter um encontro real com Jesus e abrir seus olhos espirituais. E esse detalhe mostra que Jesus não lida conosco de maneira genérica. Ele é pessoal. Para uns basta uma palavra, para outros basta um toque, para outros basta apenas que ele seja tocado e a pessoa é curada. Para outros é necessário cuspir no barro, na terra, e formar um barro para curá-lo. Cada um é de um jeito, e Deus respeita as nossas individualidades. E a grande lição espiritual que nós podemos tirar daqui é que muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas sem andar nos caminhos de Deus. Muitas vezes eu e você queremos as bênçãos de Deus, mas sem obediência. Eu quero a bênção e eu vou perseguir e buscar as minhas bênçãos até a obediência ser colocada como necessidade para mim. Aí eu desisto. Eu quero as bênçãos de Deus, eu quero o milagre de Deus, eu quero a cura de Deus, eu quero a salvação de Deus, mas obedecer já é complicado. E não é assim que funciona. O homem cego só foi curado porque obedeceu. E aí eu me lembro da história de Naamã, que foi limpo da lepra quando mergulhou 7 vezes. Naamã, um homem altivo, soberbo, foi curado mergulhando 7 vezes no rio. Imagina Naamã mergulhando 1, nada aconteceu. 2, nada aconteceu. Na 5ª ou na 6ª, talvez, eu vou desistir desse negócio. Não, mas eu vou tentar mais uma, vamos ver, vai que dá, vai que cola. Mergulhou a 7ª e saiu curado. A obediência é o caminho para o milagre. A nossa obediência, a nossa vida de santidade, a nossa vida de entrega total a Deus, é o caminho para o milagre. A palavra de Deus diz em Josué, eu sempre cito esse texto, eu gosto demais dele. O Senhor Jesus manda Josué purificar o povo, para que no outro dia maravilhas fossem feitas no meio do povo. Deus não opera maravilhas no meio de um povo desobediente.
Deus não opera maravilhas no meio de um povo que está vivendo um evangelho raso. Deus não opera maravilhas no meio de um povo que não obedece, não o tem como rei, não o tem como Senhor. Deus não opera maravilhas enquanto nós estivermos em pecado. É preciso se purificar, é preciso se lavar no tanque de Siloé, o enviado. É preciso se lavar por meio do sangue do Cordeiro que morreu na cruz por nós. É preciso clamar para que Ele nos torne alvo mais do que a neve, como nós cantamos. É preciso clamar para que o sangue do bendito Cordeiro nos purifique de todo pecado, para que assim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e os seus milagres para nós. Do contrário, meu irmão, não vai funcionar. Não pense você que levando uma vida medíocre, Deus vai fazer grandes maravilhas. A graça dele é maior do que qualquer pecado, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você, mas provavelmente você não vai experimentar grandes coisas de Deus. À medida que nós obedecemos, à medida que nós vivemos para Ele, Ele se agrada em nos abençoar cada vez mais. Então obedeça. Em terceiro lugar, há uma necessidade aqui de proclamar. O milagre não passou despercebido pelas pessoas. Os vizinhos, acostumados ali com a figura do mendigo cego, agora vem aquele homem completamente transformado e ficam divididos. É ele, não é ele? Será que é? Será que não é? Como que essa história aconteceu? Esse homem nasceu cego e do nada, de repente, começa a enxergar. Tem alguma coisa errada nessa história. E ele fala, não gente, sou eu mesmo, e foi o Jesus que me curou. E aonde está Jesus? Não sei, mas eu sei que foi Ele que me curou. O impacto da transformação foi tão grande, que até os mais próximos não sabiam lidar com aquela realidade. Perguntaram-lhe como isso aconteceu. E a resposta foi, um homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos, disse, vai até o tanque de Siloé e lava-te. O poder do testemunho não está na nossa eloquência, não está se eu sei falar bem ou não, mas na veracidade da experiência. Sabe o que vai trazer pessoas para Jesus? Quando você começar a testemunhar para elas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você começar a testemunhar sobre os milagres que Deus tem operado na sua família, na sua casa. Nenhuma eloquência tem tanto poder quanto uma verdade, uma experiência real. Olha, Deus fez isso comigo, Deus fez isso na minha casa, Deus fez isso na minha igreja, Deus fez isso na minha cidade, eu vi com os meus próprios olhos, Deus é real, Ele cura, Ele faz, Ele tem todo o poder para fazer. Mas para isso a gente precisa ter encontros com Jesus. Todos os encontros que nós vimos até aqui testemunharam do poder, da grandeza de Jesus e trouxeram outras pessoas para perto de Cristo. As multidões a cada encontro iam aumentando, porque as pessoas viam o testemunho real daqueles milagres e falavam, eu quero esse Deus para mim também. Mas as pessoas encontraram com Jesus em algum momento. Nós precisamos nos encontrar com Jesus diariamente. É preciso a gente fazer uma pausa, talvez, na nossa agenda corrida, lotada, para que a gente também o encontre cada dia. O testemunho da transformação é o maior argumento que ninguém pode refutar. O que acontece na sua vida, ninguém pode refutar. Ah, Deus não existe. Ah, mas como não existe? Olha o que Ele fez na minha vida. Olha quem eu sou depois de Cristo. Ah, não, a Bíblia não é real. É real, olha o que Deus fez na minha vida por meio da Escritura. Olha aqui o texto bíblico que está falando. E eu creio nisso aqui porque Deus fez isso na minha vida. Deus me tirou das trevas e me levou para a sua maravilhosa luz. Isso é real e isso ninguém pode contestar. Uma vida transformada é o maior evangelismo, o evangelismo mais poderoso que existe. Talvez a gente fica tão preocupado em aprender teologias e ter uma eloquência. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Calma, meu irmão. Viva com Deus. Experimente Deus. Tenha encontros com Jesus. Tenha experiências reais com Ele. E você vai ver você se tornar um grande pregador do Evangelho. Não é a eloquência que torna a pregação poderosa,
mas é a veracidade do que aconteceu conosco. Eu oro todos os dias para que os meus filhos tenham encontros reais e pessoais com Jesus. Que eles conheçam Jesus de perto e não o Jesus que os pais deles servem. Deus mostra-se de maneira poderosa ao Pedro, a Débora e ao Mateus, que eles não ficam conhecendo a Deus por terceiros, o Deus que o pai deles serve, ou o Deus que a mãe deles serve, mas que eles tenham encontros reais com o Senhor, experiências reais e pessoais contigo, que eles possam experimentar o teu poder à medida que forem crescendo. E essa deve ser a nossa oração sobre nós também. Deus, não permita que eu conheça o Senhor só pela pregação de domingo à noite, só pelo que eu vejo no YouTube, na televisão, no TikTok ou no Instagram, mas que eu conheça o Senhor face a face, que eu possa falar como Jó um dia falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque eu te conheço face a face, eu tive encontro com o Senhor, eu encontro contigo todos os dias, e a tua presença é necessária e é real para mim. Do contrário, a gente vai conhecer um Deus distante, inacessível, que não está perto de nós. A igreja foi chamada para proclamar o Evangelho, mas para pregar a gente precisa viver. Não tem como eu e você pregarmos sem vivermos. Quando a gente prega sem vivência, soa como mentira. E as pessoas não acreditam mesmo. O fulano fala uma coisa, mas vive outra, faz outra totalmente diferente. Acho que nem ele acredita no que ele fala direito. E nós precisamos viver o Evangelho de Jesus. Concluindo, meus irmãos, a narrativa de João 9, de 1 a 12, nos mostra que Jesus é a verdadeira luz que nos torna, que abre os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar o invisível. O cego, ele não pediu para que Jesus o curasse, mas ele foi visto por Jesus. Ele não entendeu tudo, mas obedeceu. Não tinha todas as respostas quando começaram a questioná-lo, mas ele pregou, ele testemunhou, ele falou, e pessoas foram até Jesus por meio dele. E esse é o caminho da fé: ser alcançado por Cristo, andar em obediência e anunciar com ousadia. Que Deus nos ajude a encontrá-lo e sermos achados por Ele, que Ele nos liberte dessa dureza de coração que nos impede de obedecê-lo e nos dê ânimo, força e poder para testemunhar do amor de Jesus. Quero deixar 3 aplicações rápidas para você nesse momento. Primeira delas, lembre-se que só Jesus pode te curar da sua cegueira espiritual, ninguém mais. Nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa pode te tirar talvez do fundo do poço que você esteja vivendo, ou que alguém da sua família esteja vivendo. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos parentes ou pessoas próximas que se encontram sofrendo. O que você está fazendo para levar Jesus para essa pessoa? Talvez você está lidando com pessoas enlutadas, que enfrentam a morte de alguém querido. Talvez você esteja lidando com pessoas com doenças terríveis, quase que terminais. Talvez você esteja lidando com pessoas que estejam passando por problemas financeiros, problemas relacionais. E a minha pergunta para você é: o que nós temos feito para anunciar o Evangelho para essas pessoas? Se Jesus é o único que pode trazer luz sobre a cegueira espiritual do mundo, o que nós como igreja temos feito para que essas pessoas abram os olhos? Comece a compartilhar aquilo que Deus tem feito em você, por você e para você. Comece a levar Jesus para as pessoas, mas viva o Evangelho, porque a gente pode estar até pregando a verdade, se a gente não viver, se torna uma mentira. Segunda, a obediência a Cristo abre o caminho para milagres. O cego obedeceu antes de ver, e nós precisamos obedecer também a Jesus em todo o tempo. Vão ter ordens que Deus vai nos dar que a gente não vai entender no começo, não vamos entender na hora. A gente vai ficar: mas para que Deus está me mandando fazer isso? Por que Deus está me mandando para esse lugar, fazer tal coisa, assim, assim, assim? Obedeça, não questione. A obediência abre as portas para os milagres de Deus na nossa vida. Quer ver grandes coisas de Deus na sua vida? Obedeça. Ande mais junto, mais firme com Deus, em maior comunhão com o Pai.
e você vai ver grandes coisas acontecendo. E por fim, o nosso sofrimento é um instrumento para a glória de Deus. Talvez você esteja passando por aflições. Talvez você esteja passando por uma dificuldade terrível, como eu falei, crise financeira, doença, luto, ou alguma coisa mais terrível do que isso até. Lembre-se da história desse homem aqui. Jesus, por que ele nasceu assim? Por que isso aconteceu com ele? Alguém pecou para que isso acontecesse? Não. Isso está acontecendo na vida dele para que a glória de Jesus seja manifesta por meio dele. As nossas tragédias são o palco para anunciar o Evangelho de Deus. Aquilo que acontece na minha e na sua vida, as nossas perdas, as nossas dores, se tornam um instrumento e a ferramenta mais poderosa para proclamarmos o Evangelho no futuro. Então não questione Deus. Talvez você já tenha questionado, Deus, por que eu? Por que na minha família? Por que na minha casa? Por que comigo? Por que com fulano? Uma pessoa tão boa, por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem que Deus quer de nós não é que tudo dê certo. O bem que Deus quer de nós é que nós nos pareçamos mais com Cristo Jesus, que nós sejamos mais lapidados à semelhança dele, e para isso ele vai usar as tragédias, para isso ele vai usar doenças, como é o caso do texto que nós lemos, para isso ele vai usar até a dor se for necessário. Se for necessário Deus causar uma dor em você, para que a glória dele seja manifesta na sua vida. Amém. Eu lembro de uma vez passando por um problema terrível na nossa casa. Eu lembro de dobrar meus joelhos e orar para Deus. Deus, se for necessário tudo isso acontecer para a tua glória, amém, Pai. Mas que o Senhor me dê força para enfrentar tudo isso. E Deus deu. E no fim, tudo culminou para a glória de Deus de fato. Então não questione Deus. Abra o seu coração para aprender aquilo que Deus está querendo te ensinar com essa dor que você tem passado. E entenda que o nosso sofrimento é um instrumento para a glória de Deus. Deus não é mau em nos fazer sofrer. Deus não é um homem severo, de dura cerviz. Ele é um homem que quer o nosso melhor, e para isso às vezes ele precisa nos corrigir, nos lapidar. O processo do diamante é um processo de lapidação bruta. A pedra tem que ser cortada, rasgada, quebrada, para que ela se torne aquele diamante bonito, brilhoso, que a sua esposa provavelmente já viu numa loja e já te pediu. Para ela se tornar aquela pedra linda, antes ela era uma pedra bruta, não tão bonita assim, mas o processo de quebra, de corte, a tornou bonita. Deus por vezes vai precisar quebrar, Deus por vezes vai precisar cortar, para que a gente se torne uma pedra, para brilhar a luz dele, que abre os olhos daqueles que estão espiritualmente cegos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela Tua palavra que nos alcança e fala aos nossos corações. Pai, nos abençoe e nos ajuda a sermos luz do mundo. Pai, nos ajuda de fato a termos encontros reais com o Senhor diariamente, a pararmos a nossa agenda corrida e termos tempo para orar, para ler a Bíblia, para conversar com o Senhor, para ter tempo contigo, Pai, porque isso é o mais precioso que temos na vida. Ajuda-nos também, Senhor, a obedecer os teus mandamentos. Oh Deus, perdão porque nós somos tão desobedientes, tão falhos, tão pecadores. Mas Deus, a Tua palavra nos mostra claramente que as Tuas bênçãos são derramadas sobre aqueles que estão em conformidade com a Tua palavra, e é isso que nós queremos. Nós queremos caminhar contigo, nós queremos viver contigo, nos encontrarmos com o Senhor e obedecer ao Senhor. Limpa o nosso coração dos nossos pecados, Pai, e nos ajude a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Ó Deus, e nos ajude também a entender que tudo que acontece conosco é para a Tua glória, até as dores que nós enfrentamos. Tem coisas que nós enfrentamos que a gente não consegue entender, é fato. E talvez muitos dos que estão aqui nessa noite têm se encontrado dessa mesma maneira, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, talvez se sentindo desamparados pelo Senhor, abandonados por Ti, ó Deus, revoltados com o Senhor, talvez, mas que o Teu Espírito Santo venha trazer clareza sobre esses corações,
e que nós possamos entender que até mesmo o sofrimento para a vida daquele que serve ao Senhor redunda em bênçãos para nós, coopera para o nosso bem em toda e qualquer situação. Abençoa-nos, Deus, fortalece-nos, em nome de Jesus. E agora, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.